Essa dor foi permitida por Deus por um propósito. Eu sou o pastor Douglas Mariano e te convido a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Ei, você sabia que absolutamente todas as situações da nossa vida que são permitidas por Deus são permitidas por um propósito? Se você não sabia disso, entenda, uma vez que você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, uma vez que você disse, eu confio em Ti, Senhor Deus, e a minha vida está totalmente entregue aos planos do Seu Santo Espírito. Então pode ter certeza que até mesmo as situações difíceis, adversas, têm propósito. Tem um propósito, pode ter certeza disso. Nunca pense que Deus te esqueceu ou que Ele não está no controle. Algumas pessoas pensam assim, como é que Deus permite isso? Como é que pode, rapaz? Nós deveríamos pensar de outra forma. Deveríamos pensar assim, Senhor, onde eu me encaixo dentro deste propósito? O que eu faço? O que eu devo fazer? Qual é a minha parte dentro de tudo isso? Eu vou te provar isso nas Escrituras. Vamos ver o que está escrito aqui? Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Preste atenção. Perceba que foi o próprio Cristo que provocou essa situação. Diz assim o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Quem é que falou isso? Jesus. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Olha o que começou a acontecer. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus estava na popa do barco dormindo. Meu Deus! Foi de propósito ou não foi? Foi. Ele estava querendo nos dar um grande ensinamento. Não só para os discípulos, mas também para nós. Ele estava na popa do barco dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se acalmou. E houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, existem muitas revelações dentro desta palavra que não daria tempo de ministrar aqui. Mas eu quero ir no foco do tema da mensagem de hoje. Essa dor foi permitida por um propósito. Percebam que Jesus, ele dá a ordem, vamos lá para o outro lado. E ele, Jesus, também sabia que haveria aquela tempestade no meio do caminho. Algumas pessoas dizem, por que Jesus permite tempestades? Você sabe por que ele permite? Ele permite para nos ensinar a sair dela. Porque eu tenho certeza disso, porque no texto Jesus, quando é despertado pelos discípulos, ele levanta invocado. O texto não tem a palavra ele levantou invocado, mas eu sei que ele levantou invocado porque a Bíblia está dizendo que ele olhou e repreendeu os discípulos, dizendo: ainda não tendes fé? Esta palavra ainda sugere o quê? Sugere que já havia tido uma tempestade anterior. Aquela situação não era a primeira vez. Eu vou repetir. A palavra ainda sugere que eles já haviam passado por aquele teste. Lembra da primeira tempestade? Quando Jesus vem andando por cima das águas? Eles já haviam passado. Jesus já tinha ensinado eles a como agir no meio de uma tempestade. E pelo jeito, eles não aprenderam. Da primeira vez, Jesus vem andando por cima das águas e eles ficaram apavorados, achando que Jesus era um fantasma. Dessa vez agora, Jesus olha e diz: ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus não queria só ensiná-los a sair. Jesus estava ensinando para eles algo ainda muito maior. O que, pastor? Aquela tempestade tinha um propósito. Jesus estava ensinando que eles deveriam perseverar no meio da tempestade, lutar contra a tempestade. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus aqui é: depois da tempestade, sempre tem alguém. Sempre tem alguém nos esperando. Pastor, como assim? O que Jesus estava ensinando aqui também, que as tempestades, elas acontecem para nos impedir de chegar até alguém. Tem alguém olhando para você, minha irmã. Tem alguém olhando para você, meu irmão, e dizendo: se ela chegar até do outro lado, se essa irmã, se esse irmão, se esse meu parente passar a conseguir vencer essa luta, eu vou aceitar a Jesus. O inimigo escutou e disse: ah, é? Tem gente que olha para nós e diz:
O Senhor Jesus, o meu irmão, a minha irmã, o meu parente, está dizendo que Jesus mandou ele fazer isso aí. Se ele conseguir, é Deus na vida dele, eu vou receber Jesus, eu quero esse Jesus. Se ele conseguir, eu aceito Jesus, eu vou querer esse Jesus. O diabo escutou, falou, Pois então agora eu vou intensificar. Eu vou colocar guerra, luta, prova para ela não conseguir. Já que essa pessoa falou que se ela conseguir, se esse parente dela conseguir, ou se esse amigo conseguir, ela recebe a Jesus, então eu não vou deixar, eu vou fazer de tudo para ela não conseguir. É por isso que sobem contra nós exércitos. É por isso que parece que uma grande tempestade se levanta, irmão, para tentar nos derrubar. Olha só, vamos lá? Jesus não tinha dito que era para eles chegarem lá do outro lado? No meio do caminho não se levantou uma grande tempestade? Vamos ver aqui agora o capítulo de número 5. Olha só. E chegaram à outra margem do mar. Olha aí, ó. Tá vendo? Eles chegaram. Jesus falou que eles iam chegar. Teve tempestade no meio do caminho para trazer todo um ensinamento da parte do Senhor. De que eles não deveriam desistir, de que Jesus tinha dado autoridade para eles contra aquele mal. Irmão, quando se levantar uma grande tempestade, não é para se apavorar não, igual esses discípulos não. Jesus já deu todas as diretrizes, o passo a passo, está tudo na palavra, de como devemos enfrentar as tempestades, os males que se levantam contra nós. Se Jesus falou que nós temos um objetivo, nós temos que alcançar esse objetivo. No meio do caminho vai ter luta, a gente sabe disso, mas se ele deu a ordem, vai chegar do outro lado, então nós temos que ir até o outro lado. Ele que mandou se responsabiliza. Ele está dando as armas espirituais para vencermos qualquer afronta que nos impeça de chegar do outro lado. Por quê? Porque lá do outro lado tem alguém nos esperando. Tem gente esperando para contar, para testemunhar o que ela vai ver na nossa vida. Tem gente lá do outro lado te esperando para você fazer uma oração por ela. Tem gente que tá lá do outro lado te esperando, dizendo: ei, ora por mim, porque me leva para a sua igreja. Eu quero aceitar esse Jesus, porque o que você passou, você conseguiu vencer essa tempestade aí? Ah, não. Então Deus vai ser na minha vida também. Eu quero ir. Onde é a sua igreja? Quem é esse Deus que você serve? Tem gente do outro lado nos esperando, por isso nós não podemos desistir. Olha aqui, ó, quando eles chegaram do outro lado da margem do mar, eles chegaram à província dos Gadarenos. Quem é que estava esperando lá do outro lado? O porquê que o diabo não queria que Jesus chegasse junto com os discípulos lá do outro lado? Porque quem estava esperando era o endemoniado Gadareno. O diabo não queria que eles chegassem lá na província de Gadara. Ele não queria. Eu fiquei imaginando, eu fiquei meditando nessa palavra. Eu disse, meu Deus, o diabo deve ter olhado lá para o meio do mar, visto aquela luz extraordinária em cima de um barquinho vindo de lá para cá e outros barcos também, aquela luz extraordinária no meio do mar. E ele entendeu, é a presença do Todo-Poderoso vindo de lá para cá. Eles não podem chegar até aqui. E ele enviou potestades do ar. Ele tocou na natureza para fazer aquele barulho todo para os discípulos e o próprio Cristo não chegar até aquele homem. Porque quem possuía o endemoniado era uma legião. Você sabe quantos soldados
Segundo a história, uma legião equivale a 6.000 soldados romanos. Então, equivalia a 6.000 demônios em um único homem. O diabo falou: ele não pode chegar aqui, eles não podem chegar aqui. Então, não desista quando vierem as guerras, as lutas, as tempestades. Se Deus mandou você ir, vá. Porque lá do outro lado, você vai ver o tanto de gente que você vai ganhar para Jesus com o seu testemunho. A quantidade de pessoas que você vai conseguir trazer. E o diabo está invocado com isso. Ele está dizendo: não pode conseguir. Eu não vou deixar. Aí você vai dizer: quem me mandou, seu miserável? Foi o próprio Cristo. Foi Ele que me mandou ir. E se Ele me mandou ir, eu vou. E ninguém, em nome de Jesus, vai me parar. E você não só conquistará grandes vitórias e bênçãos, como também vai resgatar almas, vidas para a presença do nosso Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, eu estou agora, meu Pai, me lembrando de uma mulher, de uma moça chamada Stephanie, que passou por tantas guerras, por tantas lutas, por tantas provas, mas ela permaneceu firme, lutando, perseverando em oração. Foi, ó Deus, para o jejum, buscou tua face e em nome de Jesus Cristo, o Senhor, ó Deus, estendeu as tuas mãos e trouxe a ela uma grande vitória. As tempestades, Deus, às vezes querem nos parar. As tempestades querem, Senhor, meu Deus, nos paralisar. Mas em nome de Jesus, nós não podemos nos amedrontar, nos deixar levar pela situação. Porque o Senhor está no controle de tudo. E lá do outro lado, meu Pai, lá do outro lado, sempre tem alguém nos esperando. O Senhor sempre nos leva para um lugar onde tem gente carente de ouvir uma palavra, gente carente de uma oração, de conhecer a Cristo, de conhecer o seu Santo Filho. Então, por mais que o inimigo tenha tentado nos impedir, é o Senhor que está no comando da trajetória da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês que me ouvem. E eu os espero na próxima reflexão.